Boa tarde, então, meu nome é Nicole, eu sou estudante do curso técnico em enfermagem e vim aqui hoje para fazer a apresentação sobre o estágio prático e obrigatório supervisionado em uma instituição de longa permanência para idosos de idade igual ou superior a 60 anos com ou sem deficiência. Eu sou, então, aqui do Polo IMB Três Coroas. O local do estágio foi o Lar de Idoso Igrejinha e a nossa professora, a supervisora, foi a Neuza de Souza Henriques. Aqui na introdução, temos o envelhecimento populacional, que é uma realidade crescente no Brasil e no mundo, né? Tornando a geriatria uma área essencial para a atuação da enfermagem. O estágio obrigatório foi realizado no Lar de Idoso Igrejinha entre os dias 7 de julho e 20 de agosto, com o objetivo de proporcionar a vivência prática no cuidado integral ao idoso, respeitando então as suas necessidades físicas, emocionais e sociais. Além das práticas, claro, enfrentamos alguns desafios relacionados às limitações dos idosos, o que reforçou então, a importância de um cuidado humanizado e individualizado, na assistência à enfermagem geriátrica. Então aqui temos a caracterização do local onde foi realizado o estágio, A instituição era o Lar de Idoso Igrejinha, o endereço Rua Teobaldo Flenck, número 228, A estrutura conforme a NR50 conta com quartos adaptados, sala de enfermagem, sala de estar, refeitório, áreas de lazer, cozinha e lavanderia. Capacidade de leitos, então lá no local, existiam 27 leitos distribuídos em 8 quartos, Quartos esses divididos entre homens e mulheres. A idade mínima, então, para ser residente do lar era de 60 anos. O perfil dos pacientes eram pacientes idosos com total ou semidependência, com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, Alzheimer, Parkinson, alguns pós-AVC que também, ficaram com sequelas, então estavam lá para a gente cuidar deles. A equipe multifuncional, então, contava com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e cuidadores. O objetivo, então, aqui, objetivo geral, foi descrever, então, as experiências e as atividades desenvolvidas durante o estágio obrigatório em instituição de longa permanência para os idosos, de forma prática, no campo de estágio na área de geriatria, enfatizando sempre os cuidados voltados à população idosa que demanda atenção integral e humanizada, evidenciando as aplicações dos conhecimentos teóricos na prática assistencial do idoso. Aqui temos o nosso objetivo específico, que foi aprimorar as habilidades práticas na assistência ao idoso, executar procedimentos, observar e monitorar sinais vitais, registrar as atividades nos prontuários do paciente, desenvolver empatia e ética profissional no cuidado humanizado, auxiliar na alimentação adequada, auxiliar na higienização e administração de dietas em pacientes com sondas, realização de procedimentos como aplicação de sondas vesicais, entre outros, conhecer as principais características do envelhecimento, e as suas implicações. Aqui nas atividades desenvolvidas no estágio, Durante o estágio, então a gente realizou diversas atividades, práticas. Todas elas sempre supervisionadas, por nossa professora supervisora Neuza, que foi de extrema importância para nós, Foi nesses momentos que a gente conseguiu, então, associar os conhecimentos aprendidos durante o curso e aplicar de forma correta e prática, A seguir, então, virá alguns registros das atividades realizadas. Aplicação de medicação. Acompanhamos e realizamos as administrações, e aplicação de medicação, tanto via oral, intramuscular, intravenosa, sublingual, entre outras, conforme a prescrição médica, e sempre supervisionada por nossa professora. Participamos da conferência e dispensação de medicamentos, sempre observando os 6 certos: medicação certa, paciente certo, medicação certa, via certa, horário certo e dose certa, E o registro certo também, que são os certos indispensáveis na hora de a gente medicar um paciente, Tem em anexo, então, alguns registros de mim aqui, aplicando uma medicação intramuscular de uma paciente do lar. Aqui na primeira foto, eu estava, então,
fazendo a aspiração correta da medicação de uma ampola, né, para a aplicação. Aqui na segunda, eu já estava retirando o ar, né, da seringa, que fica um pouquinho quando a gente faz a aspiração. E aqui eu já tinha, então, feito a higienização correta do local com álcool e algodão, né. Já tinha visto o local corretinho ali para aplicar na paciente e já estava aplicando a medicação. Aqui é a verificação de sinais, né, a atividade que era feita diariamente para fazer o acompanhamento, né, dos pacientes. A gente realizava então a aferição de temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, a saturação de oxigênio dos pacientes. Os dados eram todos registrados em planilhas específicas da instituição e encaminhados à equipe de enfermagem para o acompanhamento e a evolução clínica dos pacientes. Na instituição havia então todo o material adequado, né, para a gente fazer esse procedimento, esse acompanhamento, porém aqui na foto eu estava usando o meu, né, que a gente poderia usar os nossos materiais também. Aqui o manuseio e administração correta de dietas por sonda. Aqui então teve a administração de dieta enteral, né, que a gente teve o auxílio na administração de dietas líquidas ou pastosas, conforme prescrição nutricional, então tinham pacientes que faziam uso, né, e a gente podia auxiliar ali. Também ter sempre o monitoramento, né, da tolerância do paciente com ajuste na velocidade e volume da infusão quando necessário, né, se o paciente não está tendo diarreia, se não está tendo refluxo, né, alguma coisa assim, a gente sempre teve que ficar monitorando. As técnicas de inserção e higiene, então, né, que é a inserção de sonda nasogástrica e nasoentéricas, seguindo as técnicas antissépticas e conforme a orientação médica sempre, né, garantindo a passagem correta para o trato gastrointestinal. Cuidados com a sonda, então, né, a gente tinha alguns cuidados, né, que era a higienização adequada com soluções específicas para evitar a obstrução, né, e infecção, e a fixação segura da sonda para evitar os deslocamentos, né. Aqui já no próximo slide, então, eu tenho aqui eu abrindo, né, tirando a passagem da alimentação, da dieta, e passando uma aguinha aqui para não, com uma seringa de 50, para evitar, né, a obstrução, para não deixar a dieta parada aqui na sonda da paciente, né. Aqui eu estava recolocando depois, né, a outra dieta, né, que ela então passaria a fazer uso e deixando correr ali na sonda já limpa, né. Aqui eram os registros de enfermagem, que era ao fim de todos os procedimentos, né, realizados e supervisionados, a gente fazia o registro nos prontuários de cada paciente. Tudo que foi realizado e observado naquele dia, né, com cada um anotávamos, sempre contendo dia, mês, ano e horário, fazíamos os acompanhamentos de sinais vitais também, né, sempre botando ali para uma reavaliação. Cuidados em feridas também que a gente fez, tá? Que prestamos assistência no manejo adequado das feridas, garantindo a limpeza, a desinfecção, não deixando, né, ter essa infecção. O curativo também a gente sempre trocava conforme a orientação médica. A realização da avaliação constante da ferida, né, sempre vendo se não estava piorando, né, para não ter uma necrose. Auxílio na alimentação, também auxiliamos o paciente com dificuldade de deglutição ou mobilidade, né, durante as refeições. Sempre com atenção à postura correta e aos cuidados para evitar um engasgo, né. Também ajudamos na distribuição das dietas conforme a orientação do nutricionista, né, da instituição. Curativos, então, a gente fez alguns curativos, tá? Simples em lesões superficiais, escoriações e úlceras por pressão, sob a orientação da enfermeira responsável. O procedimento inclui limpeza com soro fisiológico, aplicação de cobertura adequada e registro em prontuário. Alguns, né, eram umas lesões mais graves, mas a gente sempre fez com a supervisão da nossa professora, né, a enfermeira Neuza. Aqui a higienização do paciente, não, né, que a gente fez bastante também, que era a higiene corporal, participação em banhos de leito e no chuveiro, respeitando sempre a individualidade dos pacientes, a privacidade e as limitações motoras, né. Sempre usando também as técnicas adequadas de antisepsia, com atenção às dobras da pele para evitar lesões por pressão, né, porque o idoso tem aquela pele mais fina, então a gente sempre tem que dar atenção a essas partes. Utilizando de materiais individuais, sabonete líquidos e panos de banho descartáveis ou exclusivos. Todos os pacientes residentes no lar tinham seus materiais de higiene, né, exclusivos para então prevenir infecções e contaminações, né, cruzadas ali causadas por essa troca
que se fosse, né, poderia acontecer. A higiene bucal também, tá? A gente tinha ali a escovação dos dentes e próteses, sempre após as refeições e antes de dormir, né? E limpeza da cavidade oral com gás e enxaguante bucal em pacientes com limitações. Conclusão, então, né? Aqui temos o estágio de supervisionado obrigatório no lar de idoso Igrejinha. Ele foi realizado, então, no período de 7 de julho a 20 de agosto. Foi uma experiência transformadora e essencial para mim na formação como técnica em enfermagem, né? Ao longo desse período, eu pude aplicar na prática conhecimentos adquiridos em sala de aula, enfrentando os desafios e as particularidades do cuidado da pessoa idosa em instituição de longa permanência. Como técnico de enfermagem, desenvolvi habilidades fundamentais, né? Como eu já falei ali em cima. Também, além das técnicas, aprimorei a escuta ativa e um olhar atento e postura ética diante das necessidades individuais de cada idoso, compreendendo a importância do cuidado humanizado como pilar da nossa atuação. Esse estágio me permitiu, então, entender na prática o verdadeiro papel do técnico em enfermagem. Ser um elo, então, entre o paciente e a equipe multidisciplinar, né, promovendo um cuidado e um conforto e dignidade em todas as fases da vida. Saio dessa experiência mais preparado, consciente da minha responsabilidade profissional e motivada a seguir, então, né, contribuindo para a saúde e qualidade de vida dos pacientes que serão sobre os meus cuidados. Foi de extrema importância, agradeço sempre, então, a atenção de todos, né? Aqui temos a bibliografia, né, todas as fontes que eu utilizei, então aqui agradeço pela atenção.